Em 1898, um colono proprietário de terras na Índia fez uma das descobertas religiosas mais significativas da história. Imagina encontrar os ossos de Cristo. Os especialistas da época acreditavam que ele havia encontrado os restos do próprio Buda. É desconcertante. Mas a descoberta tem sido alvo de acusações de falsificação desde o começo. Você está observando isso há muito tempo. É uma falsificação? Esse túmulo realmente contém os restos do Buda? Um homem, em uma jornada épica, está pronto para responder essa pergunta de uma vez por todas. Para o escritor e historiador Charles Allen, a busca para desvendar esse mistério não começa na Índia, mas em uma rua tranquila da Inglaterra, onde está parte do tesouro encontrado em 1898. Como Charles Allen, Neil Pepe foi criado na Índia Britânica e é neto do homem que fez essa incrível descoberta. W.C. Pepe. Esse, evidentemente, é o seu avô, William Claxton Pepe, não é? Esse é o baú dele. Algumas das fotos estão aqui. E aqui está ele. E essa é a estupa de Piprawa. Esse é o local de escavação? E você pode ver a vala que foi aberta, cortando ao meio. Embaixo da estupa de Piprawa, um antigo monumento no norte da Índia, Willie Pepe encontrou uma enorme arca de pedra, mais de 6 metros abaixo do solo. Nela havia algumas urnas com relíquias e mais de 1000 joias separadas. Pedras semi-preciosas lapidadas e objetos de ouro e prata. Alguns deles foram preservados pela família aqui por mais de 100 anos. O valor é incalculável. Neil, preciso dizer que foi isso que eu vim ver, o tesouro de Piprawa. Essas são as molduras originais, feitas pelo meu avô. Estou impressionado em ver como são fantásticas e o trabalho requintado que vemos aqui. Olha essas joias lindas, e as outras coisas devem ter milhares de anos. Acho que tem mesmo. É terrível não sabermos exatamente a idade delas, nem porque essa coleção extraordinária existe. E suponho que seja isso o que eu preciso descobrir. Eu espero muito que você consiga. Se Charles Allen conseguir provar que a descoberta é autêntica, poderá também livrar o avô de Neil das persistentes acusações de falsificação. Neil, a famosa descoberta do seu avô foi feita há mais de um século e ainda se fala de fraudes e teorias da conspiração. O que você acha disso? Acho que é inacreditável. Eu realmente não entendo. Me parece sem lógica. Pelo que a minha família acredita, esse homem não seria capaz de forjar nada. Neil cresceu em Birdpore, a propriedade do avô no norte da Índia, onde Willie Pepe fez a incrível descoberta. E essa é a casa que a família deixou há mais de 50 anos. A 6.500 quilômetros de distância, a casa continua de pé.
Está deteriorada, já esteve melhor, mas é a mesma casa. 3 gerações da família Pepe cresceram aqui. O administrador e engenheiro Willie Pepe estava com 40 e poucos anos quando se tornou um arqueólogo amador em 1897. A paisagem dessa parte do norte da Índia, conhecida como Terai, é baixa e plana. Mas no extremo norte de Birdpore, havia um morro misterioso chamado Piprawa. Foi lá que Pepe mandou seus homens cavarem. Depois de removerem a terra por algumas semanas, eles depararam com uma grande estrutura de tijolos. Mas o que havia embaixo? Esta é a estupa de Piprawa hoje, lindamente restaurada. Mas não era assim em 1898. Precisamos imaginar que eu estaria agora muito abaixo do solo, porque a superfície estaria 6 metros acima da minha cabeça. Então, a primeira coisa que o Sr. Pepe precisou fazer foi escavar o topo desse morro, e os trabalhadores descobriram essa bela cúpula de tijolos. Em janeiro de 1898, eles abriram uma vala através do monumento e depois escavaram o solo. Quando finalmente chegaram ao fundo, encontraram uma pequena câmara e dentro dela uma grande arca de pedra. Nada parecido havia sido encontrado na Índia antes. Era quase como um sarcófago egípcio. Será que eles iriam encontrar um corpo ou um tesouro? Podemos imaginar o entusiasmo. Deve ter sido um momento extraordinário. Na manhã do dia 18 de janeiro de 1898, Pepe e seus homens entraram na escavação. Era o momento pelo qual estavam esperando. A imensa tampa, que pesava quase 250 quilos, foi empurrada para o lado e, pela primeira vez, Pepe pôde ver o que havia dentro. Ele pediu para que os trabalhadores se afastassem para ter espaço e começou a retirar o que tinha encontrado. Pelos relatos da família, sabemos que William Pepe enfiou a mão na arca e tirou um vaso de água, o que deve ter causado uma sensação de anticlímax. Era um vasinho de água comum que poderia ser encontrado na Índia hoje. Ele teria entregado aquilo ao capataz e teria olhado de novo. Dessa vez, ele tirou um belo objeto de porcelana, um tipo de jarra com tampa. Isso já deve ter sido mais empolgante. Ele também entregou ao capataz. O pote seguinte também não parecia extraordinário. Era um vaso baixo com tampa que também foi cuidadosamente enrolado em jornal. Mas uma surpresa impressionante estava por vir. É quase como se o William Pepe tivesse deixado o melhor para o final, porque ele estava segurando um objeto de cristal lindo e brilhante que tinha uma bela tampa no formato de um peixe e dá para imaginar o espanto de todos, porque estava cheio de joias cintilantes. E centenas de pequenas flores feitas de pedras preciosas. Deve ter sido uma imagem emocionante.
E ainda tinha mais. Quando eles olharam dentro da Arca de Pedra, viram que todo o fundo estava coberto de objetos brilhantes, ouro e pequenas joias preciosas e semi-preciosas. Tinha mais de 1.600 objetos. Uma oferenda peculiar havia sido disposta no fundo dessa grande arca. Era um mistério total, mas foi um momento incrível para a família Pepe. A descoberta foi quase um milagre. Diferente de tudo o que havia sido encontrado na Índia antes ou desde então. Mas quantos anos tinha? E por que estava lá? Ninguém sabia ainda. Willie Pepe era um administrador, não um arqueólogo. Ele prestou pouca atenção aos detalhes como quais joias vieram de quais vasos e o mais importante. O que ninguém notou foram os pedaços. Ser ou que idade tinham, mas foi muito cuidadoso. Ele juntou todos e os colocou dentro de 2 vasos de pedra que ele vedou. Depois ele se sentou para escrever 2 cartas cruciais. A primeira delas foi para um amigo, Vincent Smith. Ele era o oficial distrital de Gorakhpur, cerca de 80 quilômetros ao sul, e era também um especialista em antiguidades. Mas a segunda carta foi para um arqueólogo de verdade, o único arqueólogo em toda a região. E ele estava trabalhando em uma escavação a 30 quilômetros ao norte. O nome dele era Anton Führer. Os 2 responderam imediatamente. Ambos ficaram muito empolgados com a descoberta e fizeram exatamente a mesma pergunta. Havia alguma inscrição? Na verdade, Pepe havia encontrado uma, mas ela passou despercebida em meio ao entusiasmo. Em volta do gargalo de um dos jarros, havia uma linha de escrita intrincada que consistia em 36 letras estranhas. Assim como a língua que representavam, as letras eram completamente desconhecidas e indecifráveis para Pepe. Mas ele copiou minuciosamente a misteriosa inscrição e escreveu uma nota apressada sobre ela para Smith. Impressionantemente, esse pequeno pedaço de papel sobreviveu. Podemos ver que Willie Pepe copiou cuidadosamente os caracteres na urna. E depois, logo embaixo, podemos ver que Vincent Smith deu sua primeira transcrição do que ele achava que eles podiam significar. Yasalsani Nidani Budasa. E, no outro lado do papel, encontramos a resposta dele, que começa assim: as relíquias parecem ser do próprio Buda. É difícil imaginar o que passou na cabeça de Pepe quando ele leu isso. É desconcertante. Realmente desconcertante. Nenhuma relíquia do Buda, morto há quase 2.500 anos, havia sido encontrada. Se Pepe tivesse localizado alguma, seria uma descoberta extremamente importante, o mesmo que encontrar um pedaço da verdadeira cruz. A resposta de Führer foi igualmente entusiasmada. Ele escreveu: o seu relicário contém objetos verdadeiros do Buda. Poucas semanas depois, o Dr. Führer, em seu papel de arqueólogo oficial de boa parte do norte da Índia, estava a caminho para encontrar Pepe, e a visita teria terríveis consequências. Ninguém sabia ainda, mas o Dr. Führer era um farsante. Sem suspeitar de nada, Pepe encontrou-se com ele em Piprawa, mais ou menos 4 semanas depois da descoberta.
O escândalo envolvendo Führer foi revelado alguns meses depois. O arqueólogo alemão havia vendido relíquias falsas do Buda, falsificado diversos relatos e, o pior, havia forjado pelo menos uma inscrição antiga. Ele pediu demissão antes de ser acusado. Na capital Calcutá, o governo britânico na Índia estava em uma situação delicada. Afinal de contas, o Dr. Führer era um de seus arqueólogos com mais tempo de serviço. A reação do governo foi de constrangimento. O que eles iriam fazer? A primeira atitude foi tentar destruir todos os registros dele, que eram evidentemente falsos. O melhor seria apagá-los. Depois tinha o problema de Piprawa, onde haviam sido encontrados não só joias maravilhosas, mas também cinzas e ossos de verdade. Acho que a reação imediata foi: vamos tentar tirá-los do país o mais rápido possível. O governo viu uma oportunidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Há tempos, eles buscavam cair nas boas graças do estado vizinho, o Sião. Então, formalmente, presentearam com as cinzas e os ossos de Piprawa o rei budista de Sião, Rama V, alcançando uma vitória diplomática e varrendo a questão para debaixo do tapete, antes que o escândalo de Führer fugisse do controle. Mas como ficaria a situação de Pepe e de sua extraordinária descoberta? A suspeita era que o Dr. Führer tivesse interferido de alguma forma na escavação de Piprawa. Talvez ele pudesse ter tido a oportunidade de entrar no local, ir até a arca e colocar alguns objetos lá dentro. Ou talvez ele tivesse conspirado com o Sr. Pepe e até com outros oficiais do governo, uma fraude gigantesca. Mas a principal teoria da conspiração envolve a inscrição de Piprawa. Ela está baseada no fato de que o Dr. Führer teria tido a oportunidade e a habilidade de forjá-la. Mais de um século depois, essa teoria da conspiração nunca foi inteiramente descartada. Aqui em Calcutá, a antiga capital da Índia britânica, pode-se encontrar uma evidência crucial. Pois o museu da cidade abriga a urna original de Piprawa com a inscrição. Pedras dessa idade não podem ser datadas por carbono nem a inscrição. Mas, para o especialista certo, existem pistas importantes no próprio texto. Eu espero que o professor Harry Falk esteja esperando por mim no museu. Ele é a maior autoridade do mundo em línguas indianas antigas. Nós trocamos correspondências, mas eu nunca me encontrei com ele, então não tenho ideia do que vai acontecer. Harry Falk é professor no mais antigo Instituto de Indologia da Alemanha, em Berlim. Harry? Deve ser você. Você é o Harry. Ele tem estudado línguas indianas antigas há mais de 40 anos. Qual será o seu veredito sobre o possível envolvimento do compatriota Anton Führer? Aqui estamos com o mais sagrado dos sagrados. Aqui está. Olhe para isso, Charles. Isso é. Eu tenho visto fotos há 6 anos, Harry. O que me chama a atenção é que a escrita é muito clara. Cada caractere é claramente definido. Então, Harry, você está observando isso há muito tempo. É uma falsificação? Posso afirmar que não é uma falsificação.
Como você tem certeza? Primeiro, o texto é absolutamente autêntico. O objeto é autêntico. A língua é a língua daquela época, naquela parte da Índia. O culpado óbvio é o Dr. Führer. Certamente ele pode ter feito isso. Pode. Ele era contratado como arqueólogo, mas o conhecimento dele do sânscrito era deficiente. O texto usa um vocabulário como Nidani, que não é encontrado em outros lugares. Harry, qual é o significado dessa palavra incomum que você mencionou? O termo é Nidani e significa recipiente. Num sentido neutro, só é encontrado nessa arca e em nenhum outro lugar. Em outras palavras, teria sido muito estranho se Führer tivesse entendido essa palavra obscura. Teria, já que Führer não era muito habilidoso com o sânscrito, para dizer o mínimo, e ele teria copiado termos de outros relicários, e ele mesmo não teria gravado o termo. Tudo isso ultrapassa em muito as capacidades do Dr. Führer. Então, essa é uma inscrição genuína e única? Absolutamente. Depois, quem escreveu ficou sem espaço e adicionou 2 letras em cima, que formam Yanam. Harry, me diga o que significa isso. Esse relicário, que é o relicário do Buda, o senhor do clã Sakya no Terai. Então, Harry, você está confiante que esse relicário contém os restos do Buda? Estou. Nós podemos ter certeza porque o texto diz: Buddhasa Salili Makavate, que quer dizer, essas são as relíquias do Buda, o Senhor. Então, esse especialista reconhecido mundialmente está convencido de que a inscrição é genuína, o que limpa o nome de Willie Pepe. Mas agora surge um mistério ainda maior. De acordo com Harry Falk, a escrita usada na inscrição não existia na época em que o Buda morreu. E as únicas urnas semelhantes encontradas em outros lugares da Índia também são muito posteriores. Então, Harry, você está confiante que essa urna contém os restos do Buda? Mas ela não data da época do Buda, e sim de talvez 1,5 séculos depois. Você concorda com isso? Isso está totalmente correto. Como seria possível que uma urna que supostamente contém os restos do Buda tenha sido feita pelo menos 150 anos depois de sua morte? A resposta para essa pergunta está no passado, cerca de 2.300 anos antes de Pepe ter feito sua descoberta, na época do próprio Buda. Como um homem comum, de carne e osso, pode ter iniciado uma religião mundial? Como e onde ele morreu? E como seus restos mortais foram parar no túmulo que Pepe encontrou em Piprawa? Essas são algumas pinturas encantadoras do Buda. Podemos ver a vida dele representada na arte folclórica Janakpuri. Quando olhamos para essas imagens, é muito difícil lembrar que ele era uma pessoa de verdade. Mas o fato é que o Buda foi um homem de carne e osso. Sabemos tanto sobre ele quanto sabemos sobre Jesus Cristo ou mesmo o profeta Maomé. Ele viveu na planície indo-gangética no século V a.C., provavelmente nasceu no ano 500 e morreu no ano 410 a.C. Nepal. O Buda nasceu em Lumbini, não muito longe de Piprawa.
Ele foi criado como um príncipe. Mas, com 30 e poucos anos, abandonou o luxo do palácio e testemunhou o sofrimento humano, a velhice, doenças e a morte pela primeira vez. Quando viu um velho ermitão orando, deu as costas à sua vida passada e se tornou um ermitão também. Por 6 anos viveu em renúncia extrema e adotou um novo nome, Sakyamuni, homem sagrado do seu próprio clã, os Sakya. Depois ele foi ao lugar onde encontrou a iluminação, Bodh Gaya. Quando Buda chegou aqui, não havia nada além de árvores e a floresta. Mas muitos séculos depois, tornou-se um importante local sagrado, como Meca ou Jerusalém. É uma lição de humildade pensar que para milhões e milhões de budistas, esse é o centro do universo e que aqui tem pessoas do Tibete, da China, de Mianmar, da Tailândia, do Sri Lanka e até do Ocidente também. Existe uma sensação real de espiritualidade aqui que eu acho muito emocionante. Esse é o epicentro da fé budista e é claro que todos conhecem Bodh Gaya, mas quem já ouviu falar de Piprawa? Mas o lugar pode ser extremamente significativo para o mundo do budismo. No centro deste local sagrado, encontramos a árvore de Bodhi. Ao meditar aqui, Buda finalmente compreendeu as causas do sofrimento humano e alcançou a iluminação. Assim nasceu uma nova religião, o budismo. Peregrinos ainda seguem seus passos. Mais de 2.500 anos depois. Aqui em Bodh Gaya, Buda transcendeu o tempo e entrou em um eterno presente, sem futuro nem passado. Para Bhante Piapala Shakma, um descendente do clã Sakya de Buda, esse presente eterno é o que dá poder a Buda. Quando ele nasceu em Lumbini, era uma pessoa comum que costumava viver ou no passado ou no futuro, não no presente. Mas depois de se iluminar embaixo da árvore de Bodhi, ele começou a viver exatamente o momento presente. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa iluminada, como Buda, é que Buda vive somente no momento presente, não vive no passado e não vive no futuro. Mas, por outro lado, uma pessoa comum vive no passado ou no futuro, e não no presente. Quando tinha cerca de 80 anos, Buda partiu para sua última jornada, de volta à sua terra natal, Sakya, perto de Piprawa. O percurso foi marcado posteriormente por estupas e colunas de pedras. Em Vaishali, onde ele fez seu último sermão,
em Kesséria, onde deu as costas à multidão e seguiu apenas com seus discípulos mais próximos. 100 quilômetros antes de Lumbini, em Kushinagar, ele deitou entre duas árvores sal e morreu. Esta enorme estátua em Kushinagar marca o local onde ele passou pelo que budistas chamam de extinção final. Mas o que aconteceu depois de sua morte é que pode fornecer pistas cruciais para desvendar o mistério de Piprawa. Assim que o Buda morreu, seu corpo foi cremado. Ao longo dos anos seguintes, ele atraiu muitos seguidores. Então houve uma grande disputa porque todos queriam uma parte dos restos mortais. Isso só foi resolvido quando decidiu-se que os restos seriam divididos em 8 partes que iriam para 8 reis, inclusive a família Saki, os membros do seu próprio clã Saki. A inscrição diz que a urna de Piprawa contém essa preciosa parte de Sakya. E Piprawa fica no centro do território Sakya, a terra natal do Buda. Seria possível que Pepe tivesse encontrado o local do sepultamento? A única das 8 partes que foi encontrada? Talvez. Mas o túmulo original teria sido simples. Os ossos e as cinzas teriam sido dispostos no chão com flores, enterrados embaixo de um monte de terra. Nada parecido com o túmulo que Pepe descobriu. Então, mesmo que os fragmentos de ossos e as cinzas pertençam ao Buda, o elaborado túmulo só pode ter sido feito depois, por outra pessoa. Então, quem teria construído? Quando e por quê? Existe um lugar que pode guardar as respostas para essas importantes perguntas. Um local impressionante no coração da Índia, chamado Sanchi. Ali está, é muito marcante. Estamos entrando nas montanhas de Sanchi, que surgem da planície ali, e no topo tem uma grande estupa com entalhes magníficos. É uma das maravilhas do mundo. Com a enorme estupa de 15 metros de altura, Sanchi é um monumento à disseminação do budismo. Será que o homem que construiu nesse local pela primeira vez poderia ser também responsável pelo túmulo espetacular que Pepe encontrou em Piprawa? Os entalhes são monumentais. É um milagre que eles tenham sobrevivido por mais de 2000 anos e não existe outro igual. É de tirar o fôlego. Sanchi foi fundada por um grande imperador, que converteu seu império indiano ao budismo cerca de 150 anos depois da morte do Buda. Seu nome era Asoka. E a conversão dele marcou uma transformação pessoal.
É impossível não se emocionar com a personalidade de Ahsoka. Ele era um imperador extremamente violento, antipático e implacável, que usurpou o trono com violência, matando todos os irmãos. E, de repente, ele passou por uma mudança extraordinária e se converteu. Ele se tornou um novo homem, e a Ásia passou a ter um governante guiado pelos princípios da moralidade. Foi ele quem transformou esse pequeno culto numa religião, primeiro nacional e depois mundial. Três fatos cruciais sugerem possíveis conexões entre Ahsoka e Piprawa. Sanchi mostra como Ahsoka construiu centenas de grandes estupas por toda a Índia, como desenterrou as porções originais dos restos do Buda e as redistribuiu em novos locais. Piprawa poderia ter sido um deles? Para difundir a palavra da sua nova filosofia, Ahsoka usou uma das línguas mais antigas da Índia, uma variação do sânscrito, para criar decretos escritos primeiro em pedras e depois em uma série de colunas enormes de arenito. A escrita usada é chamada de Brahmi. A mesma usada para fazer a inscrição de Piprawa. De acordo com Harry Falk, essa inscrição foi feita cerca de 150 anos depois da morte do Buda. Exatamente quando Ahsoka governou. Mas se Ahsoka realmente criou o túmulo de Piprawa, se ele marcou o local de sepultamento da própria família do Buda, o clã Sakya, esse teria sido o local mais sagrado do budismo. Como é possível que um lugar como esse tenha sido esquecido? A resposta para essa pergunta está no que aconteceu ao budismo depois de Ahsoka. Ahsoka queria transformar seu reino em um estado budista, e de uma certa forma isso era ir longe demais. Essas estátuas não perderam suas cabeças por acidente. O budismo era um desafio à autoridade dos sacerdotes hindus da Índia, que o viam como uma heresia que deveria ser reprimida. E o que os sacerdotes hindus começaram, os invasores muçulmanos completaram. Ao longo de vários séculos, Ahsoka, a escrita Brahmi e o próprio budismo indiano foram apagados da memória, quase como se nunca tivessem existido. Somente no século XIX tudo foi redescoberto, especialmente por estudiosos britânicos. O Brahmi foi decifrado e Ahsoka foi identificado. Assim como locais como Sanchi. E entre os últimos lugares encontrados estava Piprawa, descoberto por Willie Pepe em 1898. Pelo que todas as evidências indicam, Ahsoka foi o homem que criou este impressionante túmulo. Para o especialista Harry Falk, o enorme sarcófago é a prova cabal. Então, tem 132. Um pouco menos. As dimensões da arca parecem coincidir com as medidas típicas da arte da era de Ahsoka. O aspecto, o material, tudo cheira ao perfeccionismo de Ahsoka.
Harry Folk está convencido que a arca foi feita de arenito da mesma pedreira que Ashoka usou para construir suas colunas. E que pode até ter sido construída na mesma época de uma coluna próxima em Lumbini. Então isso significa que é possível datar essa arca de pedra? Ela deve ter sido feita quando Ashoka esteve em Lumbini e depois naquela região. Isso significa que foi por volta do 20º ano do reinado dele, mais ou menos no ano 245 a.C. Você me deu uma data muito específica, Harry, e isso é muito raro. Uma datação tão precisa é um grande avanço, mas ainda resta uma pergunta crucial. Ashoka escolheu Piprawa porque foi o local onde os restos do Buda foram originalmente enterrados por sua própria família Sakya. A resposta para essa pergunta poderia ter ficado enterrada para sempre. Mas uma equipe de arqueólogos indianos voltou a Piprawa nos anos 70 e fez uma descoberta impressionante. Logo abaixo do local que Pepe encontrou, eles localizaram um túmulo mais antigo. Duas câmaras pequenas, cada uma com uma arca de arenito e alguns pratos de barro quebrados. A equipe indiana anunciou que aquele túmulo era da época do Buda. Para Charles Allen, essa é a peça que estava faltando no quebra-cabeça, por ser um indício de que o túmulo mais fundo seria o local original do sepultamento e que as cinzas do Buda foram transportadas de lá para um novo e elaborado túmulo acima. Assim como diz a inscrição. Quando Pepe chegou, ele descobriu essa grande arca, que era de uma época diferente. Alguém foi até lá e mexeu nas cinzas originais. E depois prestou seu próprio tributo ao oferecer todas essas joias maravilhosas. E sabemos que essa pessoa certamente foi Ashoka, porque essa grande arca tem o estilo dele. É quase certo que a escrita usada na inscrição seja da época de Ashoka. Eu não consigo descrever o alívio que estou sentindo, porque quando comecei essa jornada, não sabia se iríamos encontrar respostas, mas encontramos. Estou muito empolgado. Agora posso voltar à Inglaterra e contar a Neil Pepe que o avô dele não era um mentiroso, que a inscrição é legítima. Não só isso, também posso dizer que as joias que ele possui são de fato verdadeiras. Mal posso acreditar. Que final fantástico. Mas Charles Allen fez muito mais que limpar o nome de um homem. Para quase 400 milhões de budistas em todo o mundo, ele confirmou que muito provavelmente Piprawa é o local onde os Sakya enterraram os restos de seu líder. Mais de 2.500 anos atrás. E onde o imperador Ashoka construiu mais tarde um grandioso túmulo para honrar o próprio Buda.